Estamos mais uma tarde aqui, mais uma vez na ponte de ferro, né? Olha o profeta, não se esqueça do profeta, né? Mais uma tarde está aqui na ponte de ferro, aqui na Imperatriz, trazendo mais uma tarde, uma breve introdução a respeito do reino dos céus. Aquele reino que foi apresentado por João Batista, quando ele estava batizando no Rio Jordão, para arrependimento, e se aproximou dele Yeshua, Jesus. Ele olhou para Jesus e disse: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Portanto, o pecado do homem, aonde o homem foi afetado, lá no Éden, pela sua desobediência, e as consequências foi de imediata. Não naquele momento que ele acabara de comer o fruto, mas no exato momento em que todavia Deus vinha falar com ele, todo ao inclinar da tarde. Quando Deus chega naquele lugar, Deus já sabia que ele estava escondido, que ele já tinha tornado pecador. Mas Deus queria ouvir da própria boca dele. Aí Deus olhou, sabia que ele estava escondido, mas Deus fez uma pergunta: onde estás, Adão? Deus sabia de tudo. Comeste tudo o fruto que eu tinha ordenado que tu não comesse? Veja que ele nem se apresentou, ficou escondido. Aí ele agora confessa que ele pecou, confessa que ele teve medo, que a companheira, a mulher que ele tinha, que estava ao seu lado, foi ela, que foi o motivo dele ter pecado. Então ele transferiu a responsabilidade dele, a culpa dele para Eva. Eva transfere para a cobra, serpente. Mas Deus puniu todos os três. E disse Deus para Adão: tu és pó e para o pó tu tornarás. Consequência terrível. Deus havia criado o homem, colocado o homem no jardim do Éden, onde ele podia se relacionar bem com Deus, gozava de comunhão, de paz com Deus, com os animais. Nem ele precisava matar nenhum animal para poder se alimentar, nenhum os animais matava nenhum outro de porte inferior para poder se alimentar. E a natureza do homem é uma natureza pura e uma natureza totalmente inocente. Não conhecia o mal, não conhecia o pecado. Quando ele peca, ele fica totalmente desconectado de Deus. E quando o homem perde essa conexão, quando o homem perde essa comunhão, o homem agora fica totalmente desprovido, não só das orientações de Deus e de ouvir Deus falar com ele. Aquela natureza de inocência, aquela natureza pura que ele tinha, ele perdeu, meu irmão. E agora o homem passa a conhecer, o homem passa agora a amar o fruto, ou seja, o produto do que ele mesmo procedeu de pecado e desobedecer. A sua desobediência levou ele não só perder a comunhão, a vida, que ele foi criado infinito e de estar no Éden, mas ele foi expulso do jardim do Éden, meu amigo. E as coisas agora não eram mais a mesma. O homem mudou a sua trajetória. Só quem poderia mudar o projeto de Deus naquele primeiro casal que Deus havia abençoado era o próprio homem. Se Deus não tivesse pecado, todavia não existiria tudo isso que vem acontecendo hoje. A morte existia, o diabo existia, o anticristo e a besta, tudo existia, mas eles ficariam inativos, sem poder atuar na vida do ser humano. Só veio atuar o homem quando o homem peca. O homem se torna mortal. Dentro dessa condição agora o homem ficou vulnerável, pecador, destituído da presença, destituído da graça, da comunhão que ele gozava com Deus. Agora, após o pecado, o homem passou a conhecer o mal. O homem não gozava, não tinha esse prazer que hoje nós temos, que ainda somos pecadores,
de amar as coisas deste mundo, de amar as coisas que vai de encontro às leis morais e às leis da ordem natural das coisas. Tudo culpado foi o homem, em sua loucura, em sua escolha, em sua desobediência. A Bíblia diz que pelo homem entrou o quê? A morte. Por isso que todos pecaram. A razão de um homem ir para o inferno não é porque ele matou, ele roubou, ele adulterou. Não. O único motivo de levar o homem para o lago de fogo é porque a Bíblia diz que não creram no unigênito Filho de Deus. Essa é a condição. Agora, contra essas obras infrutuosas, ela vai ser cada vez mais acumulada para você ser condenado através dela. Você vai ser sentenciado. É o seu galardão lá no lago de fogo, onde você irá padecer. A Bíblia diz que lá não haverá cinema, não haverá uma cama, não haverá uma rede, não haverá um chope, não haverá um uísque, não haverá um bom vinho, não haverá um motel, não haverá um campo de futebol, uma rede social. Lá você não terá nenhuma oportunidade para fazer seus projetos. Lá você não tem nenhuma opção. Você vai correr de um lado para o outro. Para onde você for é fogo. Para onde você correr não há escape, não há saída. É um lugar que a Bíblia diz que há choro e ranger de dentes. Eu não tenho prazer que o homem caia e seja lançado nesse lugar, não. Se ele tivesse prazer, ele não teria poupado o filho dele. Ele não poupou. Porque alguém exclamava lá nos céus que não havia ninguém digno de vir à terra para morrer pela humanidade. Porque nenhuma alma se salvaria pelo fator dele não cumpriu todas as cláusulas da lei. Aí Jesus agora se ofereceu. Aí João Evangelista viu aquele cenário, chorou, porque não havia ninguém. Alguém exclamou dizendo que não havia ninguém nem no céu, nem na terra, nem no submundo digno de morrer pela humanidade. Aí apresentaram o Yeshua. Deus não mandou ele vir, não. Ele se ofereceu. Aí Pedro disse que ele não poupou seu filho. Ele deu. E Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu. Ele deu, ele doou. Jesus se ofereceu. Para quê? Para nos reconciliar com ele. Ainda existe uma solução para esse mundo perdido. Para este mundo perverso, mau. Para esse mundo que foi amaldiçoado por Deus lá no Éden. Maldito é a terra por tua causa. Agora, resta é você reconhecer que é um pecador. É você enveredar pelo caminho estreito. A Bíblia diz que o caminho da perdição ele é largo. O caminho da salvação é estreito. E a Bíblia diz que muitos entrarão pelo caminho largo. E poucos passariam e entrariam pelo caminho estreito. Pelo caminho estreito é diferenciado do largo. No caminho estreito você não pode matar, adulterar. Quem gosta de vestir uma saia, um cuecão de couro. No caminho estreito você não pode ter 2, 3 mulheres. No caminho estreito você não pode se deitar com outro homem. Você não pode se deitar com outra mulher. No caminho estreito você é tentado a fazer, mas você não faz. Porque você nasceu de novo, você é uma nova criatura. Você foi moldado em Cristo. Você optou pelo caminho estreito. Pelo caminho estreito, os apóstolos morreram numa fogueira, comidos pelos leões. No caminho estreito, Jesus morreu numa cruz. No caminho estreito, meu amigo, aonde o homem ele vai herdar o que João no capítulo 14 ele tem apresentado, as promessas de um novo céu, de uma nova terra, de uma casa que ele aqui convida. Ele disse aos apóstolos que ele iria para o Pai, mas ele voltaria um dia para nos buscar. Ele ia preparar o lugar. Nós teremos uma casa, um tesouro lá no céu. Aqui é melhor tesouro do que esse se você ser perdoado. E você sentir a presença, a unção, a graça, a comunhão de Deus na sua vida. Aqui é melhor presente do que esse. Que a Bíblia diz, aqueles que são dele. O Espírito de Deus testifica com o nosso, que somos dele. Que presente melhor do que esse, de você ser perdoado. De você ser
adotado como filho por adoção. Mas que melhor presente do que esse? Mesmo você sofrendo, caluniado, perseguido, mesmo você sendo pobre, catando lixo, catando papelão, mesmo você sendo discriminado, não visto, não aceito. Assim era a igreja, meu irmão. Como fala em Atos dos Apóstolos, perseguida, maltratada, era comida pelos leões, pela fogueira, devorado, né, pelos animais ferozes. Era crucificado, não tinha valor nenhum aos céus. Os anjos estavam de prontidão e Jesus estava lá para recepcionar todos eles que morreram na arena. Todo apóstolo, toda a igreja, todos os discípulos que morreram, que perderam a sua vida aqui, que não tiveram era como nenhum valor. A vida para os apóstolos não tinha valor nenhum. O que ele tinha, ele seguir e ser obediente a Deus, porque ele sabia que no outro lado, após a morte, ele viveria eternamente. Aqui nesse mundo, meu amigo, depois do pecado, isso é sofrimento, discriminação, preconceito, racismo, morte, terremoto, tsunami, guerra, injustiça, violência. Mas no novo céu e na nova terra, você vai ter a dignidade de conhecer quem é Deus, de ver Ele como Ele é. Você vai conhecer quem é Jesus, como Ele é. Não é aquele que aqui levantou, estendeu a sua mão e mostrou a sua mão furada a Tomé, não. Lá ele não está com a mão furada, não. Ele estava com a mão furada aqui porque ele estava humanizado. Lá no céu, ele é Deus. E Deus não tem suas mãos furadas. Você vai ter um novo nome. Você não passará por mais vergonha, o desprazer de saber que alguém matou sua família, o desprazer de saber que sua mulher lhe traiu, que seu marido lhe traiu, de que você perdeu seu filho, a sua filhinha, o desprazer de que deu um tornado, um ciclone, um terremoto, sua família morreu, sua casa caiu, uma inundação, você perdeu tudo. E para você conquistar tudo novamente, você vai passar há quase 10 anos ou mais para poder erguer sua casa e comprar tudo que você tem. No céu não. Não haverá inundações, guerra, rumores de guerra, morte. Nada disso, meu amigo. O que haverá paz, harmonia, alegria. Jesus disse: aquele que perder a sua vida por amor a mim aqui, ele terá ela de volta. Olha aí. Que melhor coisa do que essa, maior riqueza do que essa é você ter a sua vida de volta. Onde você não mais passará mais por decepção, por vergonha, por tristeza, porque Ele limpará todas as nossas lágrimas. Tudo aqui passa. Mas a palavra de Deus permanece para sempre, porque a palavra é sua, a palavra é Cristo. Vamos aqui. Daqui o profeta, não se esqueça do profeta. As minhas visualizações é 1, 2, 6, era mais, 200, 300, 400, 500. Diminuíram, sabe por quê? Porque eu não prego um evangelho do oba-oba, não. Eu não prego um evangelho cultural, convencional, não. Ninguém quer ouvir um evangelho verdadeiro, não. Estamos vivendo hoje um declínio moral e espiritual da igreja. Isso não é novidade, isso não vem nos deixar a gente alarmado, não, porque Paulo já falou a respeito. Eles teriam comichão nos ouvidos e amontoaria para si doutor conforme a sua própria concupiscência. A igreja, no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, ela caía em graça diante da sociedade dos incrédulos, dos pecadores, porque eles viviam unidos, em comunhão, no partir do pão, nas orações, em toda a alma havia temor. E uma das principais coisas daquela igreja que nos chama a atenção é que eles permaneciam na doutrina dos apóstolos. Sem a doutrina, meu amigo, a igreja ela cresce, cresce, mas no carbureto. Cresce opaca, cresce doente. É o que vem acontecendo. Mas se voltarmos para o nosso primeiro amor, como fala em Apocalipse, no capítulo 2, você vai ver, meu irmão, as coisas mudar entre nós. Cego ver, paralítico andar. É só você dar lugar ao Espírito de Deus.
para que haja entre nós, uns pregadores pregam na televisão, na rede social, que vai haver um mover do Espírito Santo. O único mover do Espírito Santo que eu entendo pelas Escrituras é aquela de Isaías, quando o profeta reivindica os cuidados para com os pobres, com os doentes, para com os fracos na fé, para a viúva, para os necessitados, para os órfãos. Então é esse avivamento que vai acontecer no nosso meio. Um avivamento que você vai deixar de assistir filme, novela. Um avivamento que você vai deixar de andar de mão dada com o crime. Um avivamento que você não vai mais querer mais ir para motel, ter um relacionamento anal e oral com a sua companheira, quem faz e quem gosta. Abandone esse pecado de você ser masturbado pela sua esposa. Está acabando com a pureza, está acabando com o avivamento, com a graça. Tem muitas pessoas por aí, meu amigo, nesse caminho. Mas vamos olhar para Jesus, né, meu irmão, que Ele pode fazer tudo. Vamos trazer uma pregação aqui para os incrédulos, que precisam de ouvir essa palavra. Mas eles se baseiam, eles se respaldam em nós. A Bíblia diz que nós somos o quê? O sal. A Bíblia diz que nós somos o quê? A luz desse mundo. Mas se o sal se tornar insípido, e se a luz se tornar opaca, meu amigo, todavia, a decadência espiritual e moral da igreja vai cair. Devemos despertar enquanto é tempo. Diabo, nem o anticristo, nem o inferno. Jesus disse que as portas do inferno não prevaleceriam. Estamos hoje num declínio, mas ela não vai prevalecer, não. Deus irá trazer uma reforma. Deus irá levantar crente de poder e de fé. Deus vai mover do Espírito no meio da igreja. Vai tirar os mercenários, vai tirar os avarentos e vai colocar homem de fé. Homem com compromisso com a palavra dele, homem de fé, que não tenha medo do inferno, que não tenha medo do diabo, mas que foi levantado como Pedro disse, de ânimo pronto, sem interesse próprio, sem que tenha domínio, mas que trabalhe voluntário, meu irmão, por amor à obra, que cuide bem da igreja. Paulo disse que ele ia apresentar uma igreja, ele fez uma analogia do casamento com a subida da igreja ao encontro com Cristo nos ares. Eu tenho vos preparado, ele disse assim: eu estou zeloso de vós com o zelo de Deus, e tenho vos preparado como a virgem para o seu noivo, assim como a Cristo. É uma igreja que vai subir, uma igreja pura, uma igreja que não está de mão dada com esse mundo, não. Não perca tempo, não. Não deixe que o diabo ele continue enganando você, não. Esse mundo aí já foi condenado, amaldiçoado por Deus. A igreja que vai subir, uma igreja pura, uma igreja comprometida com o reino dele, uma igreja que condena as obras infrutuosas das trevas. Quem condena o aborto na luz da palavra de Deus, quem condena o adultério, quem condena o homem sexual, o sexo anal, o sexo oral, a violência, a depravação, a injustiça, a exploração, a ideologia de gênero. Mas uma igreja que se reprime, uma igreja que fica calada, como falou, eu me lembro sempre da expressão de Martin Luther King. Ele disse que como incomodava ele, que terror que ele passava, deixava ele triste. Não era o grito dos ruins, não, era o silêncio do bom. É o silêncio daquele que está com a palavra de Deus, que foi chamado para falar, para condenar na luz da palavra de Deus, mas está andando de mão dada com este mundo que o chefe dele é Satanás, é do diabo. Mas vamos orar para que haja uma renovação em nosso meio. Nós precisamos se levantar, erguer a cabeça, deixar a bandeira de lado, deixar a camisa de lado, deixar de fazer politicagem de denominação. Porque denominação não vai levar ninguém para o céu. Não vamos deixar essas guerras políticas, meus irmãos. Porque quem tem tomado espaço é o anticristo, é o diabo. É lamentável que nós estamos vendo. Mas vamos orar. Não olhe as fraquezas dos pastores, não. Não olhe para a cruz, não.
Mas olhe para aquele que não está mais na cruz. Olhe para aquele que não está mais na sepultura. Se você olhar para ele, você também será como um hino diz assim da harpa cristã, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais. Amém? Em nome de Yeshua. Estamos mais uma tarde aqui. Meus amigos, trazendo a palavra de Deus, numa breve introdução, para as pessoas que estão passando por aqui, que ainda continuam ainda neste mundo escravizado, no pecado escravizado, neste mundo de horror, neste mundo que não tem nada para nos oferecer, porque tudo aqui é passageiro. Salomão disse que tudo aqui passa, tudo aqui é vaidade. Portanto, meu amigo, a partir do momento em que Adão pecara, Deus trouxe uma maldição sobre o ser humano e sobre a terra. E depois que o homem peca, agora a situação se tornou pior do que quando Deus olha do céu para a terra e olha para a terra, e quando ele olha e vê, a terra era um caos e vazia. Aí Deus agora começou a dar forma à terra. Deus começou agora a criar elementos aonde não existia. No primeiro, segundo, terceiro, quarto dia, Deus foi criando o sol, a terra. Deus fez a divisão das águas salgadas, das águas doces da terra, a porção seca. Por último, Deus cria o ser humano, o ser vivo. E Deus sopra agora na sua narina. E aquele homem que foi criado por Deus, ele passou agora a ter uma certa harmonia e comunhão com Deus. Enquanto ele estava naquela condição de inocente, de pureza, ele poderia se relacionar com Deus, ele podia ouvir Deus, ele podia ouvir Deus, as orientações de Deus. Mas Deus havia dito a ele, Adão, esse seu relacionamento, esse seu privilégio que você tem de me ver, de conversar comigo, de ser orientado por mim, é condicional. Se você todavia permanecer íntegro na ordenança em que eu havia lhe dito, e jamais você poderia comer do fruto do conhecimento do mal e do bem, você vai permanecer aqui nesse oásis. Mas o homem não levou Deus a sério. O homem pecou, o homem desobedeceu. E quando o homem pecou, quando o homem desobedece, meu amigo, aí vem as consequências. Deus é longânimo, Deus é tardio em se irar. Mas Deus havia advertido Adão que ele não comesse daquele fruto, porque ele promoveria tudo o que vem acontecendo aqui no mundo. O homem perdeu a sua pureza, o homem perdeu a sua inocência, o homem perdeu o temor a Deus, o homem não quer mais saber de Deus, o homem deu as costas para Deus, o homem passou a amar as coisas que ele, por meio do pecado, ele descobre, porque o homem foi atingido direto na sua pureza e na sua inocência. E quando o homem perdeu a sua pureza, a sua inocência, o homem passou agora a amar a violência, o homem passou agora a amar a impureza, que é o adultério, o homem passou a amar agora as coisas que vêm se defrontar com a ordem natural de Deus. Tudo aconteceu e vem acontecendo. O único culpado é o homem. A Bíblia diz que pelo homem entrou a morte, porque todos pecaram e todos passaram a morrer. A sociedade estava projetada por Deus, não era essa em que nós hoje estamos vendo, estamos vivendo e estamos assistindo. Deus havia criado o primeiro casal e colocado no Éden, porque o propósito de Deus é para que todavia o homem fosse bom, para que todavia o homem fosse grato a Deus, para que todavia o homem fosse inocente, para que todavia o homem fosse puro, para que todavia o homem permanecesse nas diretrizes de Deus. Enquanto o homem obedecesse a Deus, o homem não passaria por tudo que hoje nós estamos passando. O homem não seria atingido pelo câncer. O homem não seria atingido por uma cegueira. O homem não perderia a sua vida.
A partir do momento que o homem desconhece, o homem não quer mais saber de obedecer a Deus. Aí agora vem as consequências. E as consequências, ela foi destrutiva. E hoje nós estamos vendo. A Bíblia diz que pelo homem entrou o pecado no mundo. E esse pecado atingiu tanto aos seres vivos como os animatos. Até o sol, a lua, as estrelas, os cometas, os asteroides foram atingidos por causa do pecado de Adão. O pecado é um mal terrível. O pecado separou o homem da comunhão de Deus. O pecado levou o homem a morrer. O pecado levou o homem a não querer mais se relacionar com Deus. O pecado levou o homem a não querer ficar aborrecido de adorar, de controlar, de honrar, de respeitar a Deus. Capítulo 1 de Romanos diz que os homens mudaram a verdade e mentira. Os homens não querem mais saber de Deus. Os homens hoje só se preocupam com os bens da sua material. Os homens hoje só se preocupam com as coisas desse mundo. Os homens hoje só se preocupam em satisfazer o seu desejo carnal. Nós temos vários exemplos que no passado, apesar de que a Bíblia diz que Deus é imutável, nós estamos numa dispensação da graça. Graça é um favor, uma misericórdia de Deus. Mas a Bíblia diz também que Deus é imutável. Como Deus agia no passado, na lei, Deus continua ainda usando também. Ele não mudou porque nós estamos na graça, não. E tudo que nós estamos passando, tudo que nós estamos vivendo, tudo que nós estamos sofrendo hoje, as consequências das nossas escolhas, a consequência da desobediência, a consequência da afronta, de que a criatura ele passa a querer, a ofender a divindade, a querer, a ofender o El Criador. O homem colocou o homem agora em primeiro lugar. O homem coloca agora as coisas desse mundo em primeiro lugar. Deus, nessa sociedade, ele não tem espaço. O homem não quer saber mais de Deus. O homem só tem prazer quem gosta de matar. O homem só tem prazer quem gosta de esquartejar. O homem só tem prazer quem gosta de adulterar. O homem só tem prazer hoje de derramar sangue. O homem só tem prazer hoje em falar em honestidade. Hoje aqui, meu amigo, é motivo de você ser odiado e perseguido. Nós conhecemos a história de Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra era uma cidade que havia normalizado o assassinato, que havia normalizado a violência, a depravação, a injustiça, a idolatria, a imoralidade, a depravação. Meu amigo, o horror daquelas cidades, que era uma cidade produtiva, que era uma cidade rica, mas a riqueza tomara conta do coração do homem. A riqueza levou os homens agora a se tornar loucos diante de Deus. Ele desafiava, ele insultava a Deus. Ele normalizou o crime, ele normalizava a violência, ele normalizava a injustiça. O cara era assaltado de manhã, de tarde, de noite, mas aquela multidão de Sodoma e Gomorra não ligava, não dava atenção, não dava a mínima. Então, meu amigo, hoje nós não somos diferentes daquela época de Sodoma e Gomorra, não. Sabe por quê? Porque nessa cidade, nesse país, nesse mundo, se ama violência, se ama depravação. Os homens não querem mais saber de Deus. Cria-se até leis para fechar a boca daquele que fala a verdade do Evangelho. Paulo disse: se alguém vier com o Evangelho, que não seja esse que eu tenho pregado, seja anátema. Mas o homem quer ouvir hoje um Evangelho convencional. O homem quer ouvir hoje um Evangelho que agrade as suas concupiscências, a sua depravação e imoralidade. Os homens não querem ouvir um evangelho que bata de frente com as suas escolhas depravadas, assassina e imoral, não. Eles querem ouvir um evangelho que eles possam continuar na avareza, na injustiça. Eles querem ouvir um evangelho que eles permaneçam. Meu amigo, quem gosta de vestir uma saia, ele possa ter vestido um cuecão
botão de couro. Eles querem ouvir o evangelho do oba-oba, que você todavia possa permanecer beijando a língua do outro bigodudo. A sociedade que nós vivemos é essa. Não é diferente de Sodoma e Gomorra, não. A única diferença é que a tecnologia, a ciência, ela hoje está lá em cima. E na época de Sodoma e Gomorra, a ciência e a tecnologia estava lá embaixo. É o que nós vivemos hoje, meu amigo. É o pico, é o topo da violência. No que respeita mais a vida. Os homens perderam o caráter, a decência, a moral. As mulheres hoje, entre aspas, perderam o pudor, a vergonha. Quantos, quem gosta, tem pego as suas esposas, quem gosta, e tem feito uma suruba com ela, com seus amigos, e com as mulheres dos seus amigos. Quem gosta? Tem prazer de levar a sua esposa para uma praia de nudez. Quem gosta, é um direito seu ali. A esposa é sua. Você goza de liberdade, você goza do livre-arbítrio. No entanto, nós seremos responsáveis por nossas escolhas, por nossas atitudes. Todos nós iremos prestar conta diante de Deus do que nós escolhemos, do que nós fazemos aqui na terra. A lei da semeadura. O que você plantar, você vai colher. Não se esqueça que aqui você pode matar, esquartejar, mas se você tiver um advogado, dinheiro, você sai pela sala de custódia porque constam da lei. Há uma brecha na lei e você sai. Mas eu quero te dizer uma coisa, naquele dia no tribunal de Cristo, onde todas as nações, povos, línguas e tribos irão comparecer, não haverá uma sala de custódia. Você poderia ter sido aqui neste mundo um imperador, você poderia ter sido um cônsul, um senador, um rei, um governador e um prefeito, mas você não vai ter ninguém que poderá livrar você daquele dia. Você não terá nem força nem de abrir a boca para se defender do que vai ser lido diante de você. Aqui você não pode constituir um advogado em sua defesa. Mas naquele dia do grande juízo eterno, onde todos nós ressuscitaremos, um para a condenação e outro para a vida eterna. Agora esse para a condenação eterna, não é que Deus queira condenar a pessoa, não. É a escolha da pessoa. A pessoa escolheu o adultério. A pessoa escolheu o caminho da fornicação. Escolheu o caminho da prevaricação, da violência, da imoralidade, do sexo anal, do sexo moral, do prazer de matar, de derramar sangue, de roubar, de injustiçar. Então você vai ser julgado, meu amigo, e de acordo com o que está prescrito ali naquele livro, onde está o seu nome, você vai ser chamado e você vai prestar conta de tudo que você fez aqui. Não vai pensar você que esse Deus que criou os céus e a terra, que criou tudo que nele há, e o ser humano, ele está alheio do que vem acontecendo aqui no mundo, não. A prova disso é Sodoma e Gomorra. A prova disso era a época de Noé. E Deus mandou 3 anjos na casa de Noé. E disse a Noé, olha Noé, eu vim aqui para destruir Sodoma e Gomorra. Aí agora Abraão, retificando, ele intercede para que Deus não destrua Sodoma e Gomorra. Aí disse Abraão, em resumo, se 10 justos lá, tu não destruiria aquela cidade por amor àquele 10 justos. Aí o anjo disse a Abraão, por amor daquele 10 justos, eu não destruiria Sodoma e Gomorra. Não existia ninguém justo. Todos estavam na mesma condição, todos gostavam de matar, todos gostavam de vestir uma sarrazinha, todos não tinham mais os esfíncter, todos haviam quebrado as veias dos seus ânus. Era a condição de Sodoma e Gomorra e mais 3 cidades. Aí os anjos, para conferir o que chegou diante da presença de Deus, eles passaram a noite na rua de Sodoma e Gomorra, justamente para confirmar e conferir do que chegaram na presença de Deus. Tudo que nós fazemos aqui na oculta, nas escondidas, tem chegado na presença de Deus. Deus está vendo. Ninguém se esconde da presença de Deus, não. Ninguém engana a Deus, não.
Estamos vivendo num tempo difícil. Desde que o homem pecou, a violência tomou conta do mundo. Eu estava vendo em 1755, quando os espanhóis invadiram do México, que eram os astecas, meu amigo. Foi meu amigo, foi uma tristeza, uma calamidade. Quando eu volto para o que aconteceu no primeiro terremoto, no primeiro tsunami em Lisboa, meu amigo, foi uma calamidade. Tudo isso por conta do fracasso do homem, tudo isso por conta da escolha do homem, tudo isso por conta do prazer que o homem tem tido nesse mundo. A Bíblia diz que quem ama esse mundo, ele não goza nem tem paz com Deus. Quem ama esse mundo, a Bíblia diz no 5 de Romano que ele não goza a paz, não tem comunhão com Deus, ele se tornou inimigo de Deus. Quem ama este mundo, meu amigo, ele não terá parte na primeira ressurreição. Quem ama esse mundo, ele não terá, nem poderá desfrutar do novo céu e da nova terra que Deus tem prometido para aqueles que lavaram a sua vestidura no sangue do Cordeiro, que lavaram a sua vestidura no sangue de Cordeiro, que repudiaram este mundo com a sua concupiscência. Ele vai ter uma coroa de vida, ele vai ter uma recompensa, e a Bíblia diz que ele vai enxugar todas as nossas lágrimas. Ele diz que nunca mais nós passaremos por essa decepção em saber que o nosso filho, a nossa filha foi assassinado no meio da rua. Você não vai ter mais o desprazer de saber que o seu filho foi assaltado. Você não vai ter o desprazer de saber que a sua esposa foi estrupada. Você não vai ter o desprazer em saber que você perdeu seu emprego. Você não vai ter o desprazer em saber de que o seu filho agora veste uma saia. Você não vai ter o desprazer em saber que a sua filha gosta agora de outra mulher e começou agora a vestir uma calça comprida. Nesse novo céu, nessa nova terra, você não vai ser explorado, você não vai ser roubado. Nessa nova terra, novo céu, que a Bíblia fala lá em 14 de João, não haverá terremoto, não haverá ciclone, não haverá inundações, não haverá guerra, não haverá injustiça, não haverá cemitério, não haverá casa funerária, não haverá IML, não haverá assalto, não haverá cego, não haverá cadeirante, não haverá ninguém infartado no meio da rua, nem tampouco atropelado. Nesse novo céu, nessa nova terra, não haverá político para roubar, não haverá político para dar as costas ao seu país. Isso aqui não é um discurso de ódio, é verdade. Ezequiel, no capítulo 34, o profeta reivindica a todo benefício, toda a proteção para o trabalhador. Essa proteção que os políticos têm, esse benefício que os políticos têm, a Bíblia reverte esse quadro. Aí o profeta diz que esse benefício não seria para os deputados, senador, nem para o governador e nem para o presidente, mas seria para o cidadão, para o trabalhador. Sabe qual é a expressão que o profeta reivindica? Ai dos que criam leis injustas para condenar o trabalhador. No capítulo 34 de Ezequiel, o profeta diz: ai dos pastores que se apacentam a si mesmo. A conotação aqui de pastores vem do presidente. A conotação aqui que o profeta está reivindicando vem do deputado, vem do rei, vem dos governadores, vem dos prefeitos, vem dos chefes religiosos da época, que era Anás e Caifás. Na verdade, quando o profeta reivindica, não era nem Anás e Caifás, mas leva para os religiosos da época. O único beneficiado, os que teriam proteção, os que teriam uma boa educação, os que teriam uma casa para morar, os que teriam proteção, os que seriam bem remunerados, seria o trabalhador segundo a ordem divina, segundo a reivindicação que o profeta faz a respeito do trabalhador. O trabalhador, ele bem
bem seria servido, o trabalhador teria boa educação, o trabalhador teria um bom salário, o trabalhador teria uma casa com dignidade, o trabalhador seria protegido pelo Estado. Mas hoje é o contrário do que Deus instituiu e ordenou. O trabalhador não tem valor nenhum, não. O trabalhador é assaltado, os seus filhos são assassinados, as suas filhas são assassinadas, as suas filhas são estrupadas, as suas esposas são também. O trabalhador é roubado aqui na empresa, o trabalhador é roubado na justiça, o trabalhador aqui é roubado em todo canto que ele chega. O trabalhador não tem valor, o bandido tem mais valor do que o cidadão. A voz de Jeremias, a voz de Ezequiel, de João Batista, ela não foi calada porque João Batista perdeu a sua cabeça, não. A voz de João Batista ainda continua em pauta. A voz de João Batista ainda continua clamando, chamando, somando tudo do que eu disse. Deus ainda está com a mão estendida. Deus não vai desistir de você. Sabe por que Deus não vai desistir de você? Você pode ser o que for. Jesus disse que eu não vim morrer, não foi para os santos e bons, não. Jesus veio morrer para o ruim, Jesus veio morrer para o pecador, para a adúltera, para o adúltero, para o assassino, para o ladrão. Agora tem uma coisa, é preciso que você passe a ser moldado nele. Aquele que foi perdoado por ele deve andar como ele andou. Aquele que aceitou ele como seu Senhor não vai andar servindo a dois senhores. Aquele que foi moldado por Cristo, ele não traz nenhum perigo, nenhum risco para a sociedade, nem tampouco para a mulher do seu irmão, nem para o seu vizinho, não. Aquele que foi moldado em Cristo, que tem Cristo no coração, ele não anda de mão dada com o crime. Ele não anda cabuetando, informando a ninguém, não. Ele é um cidadão que prega o Evangelho. Ele não tem partido político. O partido dele é a palavra de Deus. O partido dele é a essência da palavra de Deus. Meu amigo, que Deus nos ajude. Que Deus nos abençoe, que você possa se arrepender. Que você possa abandonar o pecado, que você possa abandonar essa ilusão desse mundo, que este mundo não tem nada aqui para nos oferecer. Você está vendo o mundo lentamente, ele está passando rapidamente, mas as coisas que vem acontecendo, meu amigo, é de nos chamar a atenção. É aviso, não é uma questão de política, não, é uma questão de profética. Que vem acontecendo no capítulo 24, é o pai matando o filho matando o pai, a mulher matando o marido matando a mulher, é o irmão matando o irmão matando a irmã, é os valores invertidos, o diabo está tomando espaço, o diabo cada vez mais vai tomando conta da sociedade, da humanidade. O diabo cada vez mais, ele vai cada vez mais fazendo moradia no coração do homem, porque os homens não querem mais saber de Deus. Os homens, ele opta para as coisas deste mundo. Jesus apresentou dois caminhos, o caminho estreito e o caminho largo. Há um caminho diferenciado do outro. No caminho largo não há restrições, no caminho estreito sim. No caminho estreito você não pode matar, no caminho estreito você não pode adulterar, no caminho estreito você não pode fazer uma suruba, no caminho estreito você não pode sair a sua mulher, no caminho estreito você não pode sair seu marido, no caminho estreito você não pode andar de mão dada com o tráfico, nem com o crime, não. No caminho largo você pode fazer tudo isso, mas no caminho estreito você condena as obras infrutuosas das trevas pela luz da palavra de Deus. Tente abandonar esse evangelho mentiroso, farrapeiro, fajuto, esse evangelho cultural, esse evangelho que Paulo disse que alguém vier com outro evangelho, que não seja esse que eu tinha pregado, seja anátema, condene ele. É o evangelho do oba-oba, o evangelho da prosperidade, o evangelho convencional, que ele não vai mais ter de frente com as suas práticas assassinas, depravadas e imorais. Quando eu olho ali no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, e a Bíblia diz que a igreja ele permanecia na doutrina dos apóstolos. Ninguém abandonou a igreja. Ninguém perdeu o temor a Deus por permanecer na doutrina dos apóstolos. Mas hoje a igreja tem crescido em número, mas em qualidade zero. Mas ele está chamando pessoas
para o arrependimento. Quando João Batista ele clamava e pregava, ele não chamava você para nenhuma denominação. Ele não apresentava numa igreja batista, não apresentava numa Assembleia de Deus, ele não apresentava no Brasil para Cristo, mas ele apresentava Jesus Cristo. Ele olhou para Jesus e olha aí, o Cordeiro de Deus que tira pecado no mundo. Não foi a Assembleia, não foi a Batista, não foi a Brasil para Cristo, não foi a Universal, não foi as demais igrejas. Ele apresenta Cristo. Cristo é a solução da humanidade. Cristo é o Cordeiro Pascal de Deus. Cristo é o mediador entre Deus e o homem. Cristo é a solução. Você pode ser um matador, você pode ser um traficante, você pode ser um adulto, mas Ele lhe perdoa, Ele lhe convida, Ele lhe chama. Ele quer fazer morada na sua casa. Ele quer transformar a sua vida. Ele quer expulsar esse morador velho que está no seu coração, que é o diabo, é um demônio que manipula os seus pensamentos e a sua vida. Jesus disse, se você conhecer a verdade vos libertará. Se você quer ser liberto de verdade, conheça quem é Jesus, conheça quem é a sua. Ele não vai desprezar, Ele não vai de forma alguma esquecer de você. Deus, de maneira nenhuma, Ele vai deixar você sem uma oportunidade de você se arrepender, porque Ele está te chamando, Ele está te convidando. Deus, Ele não vai desprezar você. Se você levantar a mão, se você não se levantar, é preciso de uma coisa, se você precisa passar por uma regeneração, é preciso você passar pelo novo nascimento. Ele não vai de maneira nenhuma, meu amigo, desprezar você. A Bíblia diz que a mão de Deus está estendida. Para quê? Para perdoar você. Ele não quer saber a largura, qual o tamanho do seu pecado, não. Você pode ser um adulto, você pode ser um traficante, você pode ser um assassino, você pode ser uma lésbica, você pode ser um gay, você pode ser um ladrão, você pode ser um mentiroso, mas Ele está te convidando. O que Ele espera de você é que você renuncie, é que você repudie, é que você passe a ser moldado nele e passe a ter uma nova vida, repudiando o velho velho homem e passando a ser uma nova criatura por meio de Cristo Jesus. A Bíblia diz que a mão de Deus não está encolhida, não. O prazer de Deus é de chamar o homem. O prazer de Deus é ver o homem alegre. O prazer de Deus é não ver o homem na cadeira de roda. O prazer de Deus não é de ver o homem cego. O prazer de Deus não é ver o cara mendigo. O prazer de Deus não é ver o cara no hospital de câncer. O prazer de Deus não é ver o cara sem as pernas. O prazer de Deus não é ver o cara sem os braços. O prazer de Deus não é o cara ver o cara infartar, ou em casa, ou no meio da rua, ou no trabalho. Deus não tem prazer de ver o cara reciclando comida para comer. O prazer de Deus é ver o cara feliz, o cara em harmonia com ele, e o cara em harmonia com a esposa. Não maltrate a sua esposa, ame a sua família, não maltrate o seu marido. Quando Adão estava sozinho, Adão ficou triste porque não tinha uma companheira, não tinha uma esposa. Aí Deus deu uma companheira a Adão. Eu suponho que Adão pulava, Adão ficava leve porque Deus deu uma companheira a ele. É uma sua companheira, é a sua disjuntora. Agora a Bíblia diz que o homem tem que honrar a mulher. A Bíblia diz que o homem tem que proteger a mulher, e que a mulher tem que honrar o homem na sua presença e na sua ausência. Porque a Bíblia diz que a mulher é a coroa de honra do homem. A mulher não pode promover nenhuma insatisfação, não ter nenhum vestígio de depravação, de imoralidade para entristecer o seu marido, não. Honre o seu marido na presença, honre a seu marido na ausência, honre a sua mulher na presença, honre a sua esposa também na ausência. O diabo está acabando com o casamento. O feminicídio está aí. Sabe o que é isso? É o resultado da desobediência. É o resultado dos valores que os homens eles têm escolhido em servir esse mundo. Eles têm escolhido a servir a Satanás, ao diabo, a depravação, a imoralidade. Mas Deus está te convidando. Vinde a mim todos vós, olha aí, vinde a mim. Há momentos na vida do homem que ele cansa. Há momentos na vida do homem que ele não sente mais prazer nesse mundo. O cara teve todo dinheiro, teve tantas mulheres nesse mundo. Ele fez de tudo, ele adulterou, ele matou, ele fumou maconha, fumou pedra, ele tomou uísque, tomou cerveja, ele viajou para a Europa, ô pobre. Mas eu disse, filha minha, todo de vós que estás cansado. O pecado, ele pesa. Jó disse que o pecado na boca, ele é doce como mel. Mas quando você ingere ele, engole ele se torna um veneno de cobra no seu ventre. Portanto, vai gerar o pecado, vai gerar a morte.
Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Você não parou para refletir, para pensar que após a morte nós temos um tempo aqui limitado. Meu amigo, é sério. Após a morte você não terá mais escolha. Aqui você pode ter sua escolha de conforme a sua origem. Você pode ir para a Europa, você pode ir para o interior, você pode ir para um campo de futebol, você pode ir para o cinema, para um shopping, viajar, você pode comemorar os 15 de rebelião, carnaval, fazer uma série de coisas. Agora, para o lugar para onde você vai, você não vai ter escolha. O único meio, a única solução é você ficar ali rangindo os dentes e mordendo a língua e chorando. Lá no inferno não haverá uma cama, lá no inferno não haverá uma rede, lá no inferno não haverá um bom vinho, lá no inferno não haverá um uísque, lá no inferno não haverá um avião para você viajar, lá no inferno não haverá uma boa maconha nem uma pedra, lá no inferno não haverá um trem ou um avião que você possa viajar, não haverá uma rede nem uma cama. No inferno você não terá opção, não terá escolha. Mas para que você possa ser livre dessa condição, só quem pode livrar o homem é você mesmo. Com essa condição de você passar a crer em Cristo, que é Ele que é o único Salvador, foi Ele que morreu na cruz, sem pecado tomou uma forma humana e recebeu sobre Ele todo o nosso pecado. A Bíblia diz que Ele cumpriu a lei, todos os requisitos da lei que o homem não podia cumprir, Ele cumpriu por nós. Ele tomou uma forma humana, veio para este mundo, morreu, padeceu, sofreu, se fez pobre para nos tornar ricos. A única riqueza do homem não é o que você está com ele no banco, não. A única riqueza do homem, alguém diz que é a saúde e outro diz que é a riqueza, nem a saúde nem a riqueza. A maior riqueza do homem é quando o homem tem Cristo no coração, é quando o homem não maltrata os animais, é como o homem ele não maltrata a fauna nem a flora, é quando o homem não maltrata a sua família, é quando o homem, quem gosta, não veste uma saia, é quando o homem é aquele que gosta de ficar de quatro e receber um pênis numa boca e no ano. Aí dentro dessa condição você vai ser condenado, porque você morreu nessa condição, e dentro dessa condição você vai responder às suas escolhas. Mas aqui está o perdão, aqui está a manifestação que há 2000 anos atrás ele nasceu, ele tomou uma forma humana para reverter a condição da humanidade do homem. O único que pode reverter, quando você reconhece, quando você abre o seu coração, a Bíblia diz que estou à porta e bato. Se você abrir, se você deixar ele entrar no seu coração, ele vai escutar de você, esse morador antigo, e você vai passar a conhecer melhor quem é ele. Você vai passar a ter comunhão com ele. Você vai passar a ter, meu amigo, uma esperança que você não tem. Uma esperança de viver eternamente, uma esperança que você vai todo dia vai ver quem é Deus, quem é Yeshua. Você vai passar a conhecer quem é Ele. Você não vai ser mais injustiçado, você não vai ser mais levado para um hospital, para um presídio, você não vai ser mais assassinado, atropelado, porque nós que estamos aqui nesse mundo, estamos sujeitos a tudo isso após a maldição que Deus lançou sobre o homem, que tu és pó e para o pó que o tornarás. Jesus é a solução. Agora vai depender de você. Aquela primeira pessoa corajosa, tem tanto cara corajoso, né, irmão? Anda com a 12, com a pistola, com 2, 3 homens, mata por brincadeira, mas não tem coragem de abrir o coração dele para escapar do inferno. Não tem coragem de abrir o coração dele para escapar da condenação eterna. Não tem coragem de abrir o coração dele para sentir o gozo da salvação. Não tem coragem para abrir o coração dele para sentir a presença de Deus na sua vida. Não tem coragem para abrir o coração para sentir a graça de Deus na sua vida. Não tem coragem para abrir o coração para ter harmonia e paz com a esposa e com a família. E abandonar este mundo velho, condenado e amaldiçoado por Deus. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Deus está te convidando em nome de Jesus. Estamos aqui, mais uma tarde, né, terminando. Mas essa live, né? Poucas palavras. Não é aquele evangelho que muitos esperaram, né, meu irmão?
cara hoje prega, mete pau nos pastores, mete pau nas igrejas, ele sobe. Aí fale, meu irmão, o que Paulo diz. Condenar as obras infrutuosas. Na verdade, tem muitos pastores por aí, mercenários mesmo. Não é verdade, não. Não está falando mentira, não. Mas vamos focar no que Paulo ele nos ordena, que é o nosso chefe. Condenar as obras infrutuosas das trevas. Não venha para a rua com a bandeira, com a camisa, entendeu? Para defender a sua denominação, não. Venha defender a causa de Cristo. Como João Batista, ele defendeu. E outros a igreja primitiva defendia. A igreja na Idade Média defendia. Que Deus nos ajude, nossos pastores, que Deus abra a visão desses homens. Para voltarmos ao primeiro amor. É tempo de unirmos a mão, orar um pelos outros. Para que a Bíblia diz lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, você vai ver o modo, o padrão de vida e o modo da igreja. Sempre estava junto em união, é verdade, irmão? Participava, compartilhava, orava um pelo outro, dividia o pão. E ao ver o que cego via, paralítico andava. É verdade? E o que eles preservavam de mais importante dentro na comunidade deles era a sã doutrina. Isso é o cuidado. Certa vez eu estava em Casa Amarela, eu estava até escalado. Mas o pastor chegou e eu passei para ele a oportunidade, o pastor Salatiel. Ele dizia na sua defesa ao Evangelho: o que eu estou com cuidado na Assembleia de Deus é a sua doutrina. Foi mesmo que ele tenha partido na loteria. Onde é que está a doutrina em nosso meio hoje? Deus desperta o nosso pastor. E a misericórdia, Deus divide a conduta dele. Deus pode, irmão. Não vamos cair em cima dele como vampiro, não. Somos humanos. Paulo, ele deixa isso aí em pauta, meu irmão. Nós devemos ter cuidado, não é verdade? Como formos ensinar, tá com lágrima, humildade, com amor, visando a nós mesmos para que nós não venhamos cair na mesma tentação do que ele. Vamos orar. Isso não quer dizer que nós não vamos aplaudir, não vamos absolver, não vamos dizer que está certo, correto, mas vamos orar para que Deus tenha misericórdia, que Deus possa levantar, meu irmão, uma igreja forte. Como aquele hino diz assim: um dos tais. Podes tu também dizer: sou um dos tais. Amém, irmão? Vamos orar um pelo outro. Quanto nós se esforçarmos, deixamos de lado o nosso orgulho, o nosso eu, o nosso ego. Isso não quer dizer que alguém fale em alguma coisa, como Jesus falou no capítulo 10 de São João. Está errado, não. Mas vamos combater as obras infrutuosas do mundo. O mundo está aí, meu irmão, precisando de uma palavra, de você bater de frente com o pecado. É isso que Paulo ordenou. Vamos bater de frente. Estou falando nos irmãos que pregam. Vamos bater de frente com o pecado usando a palavra de Deus. Enquanto nós temos liberdade de fazer isso, que vai chegar tempo e dia aqui que a gente não vai ter mais liberdade, não. Essa lei de, né, estão aí para ser aprovado, misoginia, né? Temos que ter cuidado com ela. Vai querer fechar a nossa boca dos pregadores, dos pastores. Você não vai poder falar mais que a mulher é submissa ao marido, você não vai poder falar mais que o homem é a cabeça da mulher. Você não pode falar mais contra o ajuntamento entre duas mulheres. É um perigo. Mas vamos se preparar. Só podemos se preparar quando a igreja está naquela condição de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 32 a 35. Sem aquela condição ali, nós não vamos chegar lá, não. Que Deus nos ajude. Que Deus abençoe todos os pastores, que eles possam parar e fazer uma reflexão, voltar atrás de algum erro, de alguma fraqueza, que todos nós estamos sujeitos a pecar, a errar. Que nós não podemos permanecer no erro. Permanecer no erro, meu irmão, as consequências vêm. Enquanto eu não entender qual seja a boa e perfeita vontade de Deus na minha vida, o que Ele quer comigo, todavia eu vou passar por vergonha. Jesus disse assim, Deus disse assim: eu honro aos que me honram,
Aqueles que não me honram serão desonrados. Nos ajude, Deus, em nome de Yeshua.